Olá, meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez nessa tarefa de estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer a lição de número 3 do livro Tesouros Libertadores. É um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Na lição número 3, com o título Canção da Imortalidade, Joana de Ângeles vai nos falar sobre o ser imortal, sobre essa passagem pela morte, dando-nos referências, mais uma vez, de que a vida continua, de que nós estamos num processo de aprendizado contínuo, que a vida se apresenta para nós dentro dos parâmetros que são necessários para a nossa libertação espiritual, qual o sentido da dor na nossa vida. E ela traz isso de modo muito simples assim de entendimento. A gente precisa ler na mensagem que mesmo tratando de um assunto desse, Joana de Ângeles mais uma vez nos faz um convite ao trabalho de reforma íntima, ao encontro conosco mesmo, a necessidade que nós temos de nos conhecer, de buscar vivenciar os ensinamentos de Jesus, de entender a mensagem do Cristo e qual a importância dessa mensagem para a nossa vida. Então é uma lição belíssima, né? Essa lição, ela é a lição 3, nesta quinta-feira. A próxima quinta-feira, meus irmãos, é véspera de Natal. O título da lição vai ser a lição, então, de número 4, intitulada A Bênção da Esperança. Que tema lindo para um dia em que aqui na Terra nós comemoramos o Natal, não é? Mas a gente aproveita a oportunidade para dizer para vocês que o estudo vai ser liberado normalmente, que não é porque é um dia diferente dos demais que a gente não vai fazer o estudo, tá bom? Então a gente vai continuar mantendo aí esse nosso ritmo, né, de trabalho de toda quinta-feira. Como a gente tem feito, eu leio partes aqui da obra, a gente conversa um pouco sobre essas partes que a Joana traz para nós, para que a gente possa ir refletindo sobre a mensagem da noite. Joana começa essa lição dizendo assim: a vida física é um processo evolutivo para o espírito, que se veste de matéria para as experiências necessárias à sua iluminação. Ela começa aqui com um parágrafo muito, assim, básico para nós que somos espíritas, né? Da gente entender que o espírito é imortal e que nós nos revestimos de matéria, o corpo físico, que nos serve de morada, pelo período que nós transitamos aqui no mundo material. A cada etapa nossa reencarnatória é uma etapa de aprendizado a mais, como se a gente estivesse assim, numa grande escola, passando de um ciclo para o outro, né? De um ano de escolaridade para o outro, aprendendo lições, retomando experiências, para o aprendizado que é necessário, até que isso possa ser solidificado no nosso íntimo, na nossa vivência. E esses aprendizados que a gente adquire na vida física, eles fazem parte do acervo de valores morais que nós precisamos reestruturar na nossa existência. Faz parte dessa estrutura íntima nossa, da formação nossa, que é divina, porque nós somos filhos de Deus. Então, a cada etapa nossa, reencarnatória, a gente tem a oportunidade de vasculhar dentro do nosso íntimo esses valores que são perenes, né, que são
da nossa estrutura, e que a gente precisa retomar, fazer brotar como semente que brota da terra fértil. Então, é trabalhar essa fertilidade do amor do Cristo nos nossos corações, reorganizando nossos pensamentos, refletindo sobre os nossos atos, e nessa proposta que a gente reconstrói novos valores e a cada encarnação a gente vai avançando rumo à nossa libertação espiritual. Joana diz assim, dessa forma, cada existência carnal constitui abençoado ensejo para o desenvolvimento dos sublimes tesouros que dormem em germe no ser. É disso que eu estava falando, dessa origem nossa. Então é como se estivesse ali adormecido, latente, precisando que nós busquemos trabalhar esses valores dentro de nós. Saber que essas virtudes fazem parte da nossa estrutura, meus irmãos, dá um outro sentido, um outro entendimento para nós, porque não é coisa que a gente vai ter que buscar fora de nós para trazer para dentro de nós. É o contrário, é algo que está dentro de nós e que a gente tem que fazer brotar, sair de dentro de nós, para fluir na vida, para se desenvolver, para se fazer presente. Então, é buscar dentro de nós. Quando a gente fala muito na doutrina espírita a necessidade do autodescobrimento, é da gente poder vasculhar dentro de nós esses valores que estão ali conosco e que nós precisamos reintegrá-los à vida de convivência, de relação, da relação nossa conosco mesmo, da relação nossa com Deus, da relação nossa com o próximo. É pautado nesses valores. Olha que o quanto é profundo isso. E a gente às vezes passa por períodos nossos na vida, vivendo aí por longos tempos até às vezes, né? Chegando aí a uma idade grande assim na vida física. E às vezes a gente passa despercebido disso, dessa atenção que a gente tem que dar para as coisas espirituais, as coisas do ser, que é o que é nosso e é o que a gente vai conseguir levar como valor dessa nossa existência. Então Joana diz assim que passo a passo, ou seja, nesse processo reencarnatório, a gente desperta a essência divina que constitui a todos, em razão da sua gênese, que é o amor de nosso Pai Celestial. Esse despertamento, né, porque Joana usa o termo desperta a essência divina, esse despertamento dá pra gente essa noção mesmo assim de desabrochar, de nascer, né, de volver para que possa se fazer presente. Então é algo que está adormecido, latente em nós. E aí ela vai bem mais assim, né? Ela fala mediante os pensamentos, né? O que a gente pensa, mediante as nossas palavras, o que a gente fala, e mediante os atos praticados, aquilo que a gente faz, ou seja, o que a gente pensa, fala e faz, as futuras jornadas edificam-se, sempre decorrentes das anteriores, qual acontece em uma classe de estudos, cuja promoção para o nível superior depende do aprendizado adquirido. Então, quando ela é muito clara quando ela fala assim, ó, sempre decorrentes do anterior. Então, a Joana está dizendo para a gente assim, o espírito é um ser imortal, de períodos em períodos se reveste do corpo físico, passa a fazer parte desse mundo material, aonde vai interagir com o meio, onde vai interagir com as pessoas, e os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos, vividos na presente encarnação,
determinam a próxima, assim como essa foi determinada pelas anteriores. Então, existe uma relação de correspondência. Joana está querendo dizer para a gente assim, nada do que a gente vive na vida atual passa despercebido dessa lei de evolução, que é para todos nós, que está presente na nossa vida, de espíritos imortais que somos filhos de Deus. Daí a necessidade da gente pensar, refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre os nossos atos. Olha o que a Joana tá nesse texto, ela está alinhando, né? Todas essas ideias num propósito único de nos fazer entender que a vida presente ela é importantíssima para nós, ela é determinante para as vidas futuras. Né? Ela é clara quando ela coloca assim, edifica-se as jornadas futuras sempre decorrentes das anteriores. Então ela está falando para nós, existe uma vida futura que nos aguarda, outras encarnações virão e essas outras serão determinadas pela vida presente. Né? Quando a gente estiver numa próxima encarnação, essa que a gente está vivendo hoje já vai ser o passado. Então, é nessa relação entre passado, presente e futuro que Joana está falando que a gente está construindo, ou seja, nada se perde. As coisas se constroem, as coisas se edificam. Então, valores equivocados precisam ser retomados para reconstruir numa nova identidade, numa nova linha de procedimentos, né, de pensamentos e de palavras. Olha o que ela fala no gesto seguinte, no parágrafo seguinte. Quando ocorrem descuidos e deslizes morais, comportamentos insalubres e agressivos que perturbam a marcha do conhecimento, é estabelecida a necessidade da repetição desse currículo. Então, ela está dizendo para a gente assim, a gente reencarnou, o espírito reencarnou, começou aqui a tramitar no seu cenário de vida dessa encarnação, os delitos cometidos, equívocos criados, né, a ociosidade gerada, essas coisas todas, elas vão exigir da gente novo aprendizado naquilo que a gente não assimilou. É como se a gente precisasse retomar aquela lição outra vez, né? E não retoma do mesmo jeito, né? Porque o aprendiz, quando ele tem uma dificuldade num conteúdo qualquer escolar, se o professor for ensinar para ele essa lição, né? Esse conteúdo que ele não aprendeu, do mesmo jeito que ensinou anteriormente, ele está fadado a não aprender. Então, é da habilidade do professor, quando explica um determinado conteúdo, se o aluno não compreendeu daquela forma que ele ensinou, de ensinar isso de uma outra maneira, para que ele possa ter ampliado a sua percepção e ele possa compreender melhor aquilo que da outra forma não foi entendido. Então, com essa mesma ação é que a vida se faz para nós, porque aquilo que a gente não conseguiu aprender é lição que precisa ser retomada. Então, outras encarnações virão para que a gente retome aquele valor ainda não instituído no nosso íntimo. E aí isso vem de uma outra forma, num outro cenário, num outro momento histórico, político, social, mas é preciso retomar aquilo, né, para que o aprendizado se faça. Bom, Joana continua dizendo que não existem exceções nos códigos soberanos da divina justiça. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis de evolução. No gozo do nosso livre-arbítrio, a gente vai conduzindo a partir do nosso querer, da nossa vontade, da nossa disposição, a gente vai adquirindo possibilidades, fazendo um percurso que é muito particular. Mas o percurso que eu faço, assim como o percurso que você que está me ouvindo faz, o seu percurso sendo diferente do meu, ambos nos levarão à elevação espiritual, porque as leis que regem a minha existência são as leis que regem a sua.
não difere. Nisso está a justiça divina. Não há privilégios. Nós todos estamos aí envolvidos por essa lei de evolução, de progresso, que é inevitável para todos nós. E nesse processo de evolução, a morte, ela vem marcar para a gente o fim dessa etapa de aprendizado na vida física. Porque o espírito, o ser imortal, ele sobrevive após a morte. O que morre é o corpo físico, o espírito sobrevive a isso, porque existem outras etapas aguardando este ser neste processo de evolução espiritual. Então, o corpo que lhe serviu de morada durante o tempo reencarnatório, esse sim, esse acaba, porque é matéria, se decompõe, né? Mas o espírito não, o espírito sobrevive a esse momento. Então, Joana fala o seguinte, que a imortalidade é, portanto, a meta a atingir através das sucessivas reencarnações, que são os diferentes degraus para conquistarmos a nossa evolução espiritual. Aí Joana diz, olha, em razão, portanto, do impositivo dessa nossa proximidade com Deus, cabe a cada criatura o esforço para desembaraçar-se das paixões primitivas que a mantém na ignorância e na sensualidade por onde transitou, adquirindo outros valores de natureza enobrecida, que lhes facultarão a harmonia interior, a saúde e a coragem para a luta incessante. Então, Joana está falando para a gente aqui, a imortalidade é um fato que respalda as ações da nossa vida. Porque se nós, meus irmãos, não acreditássemos que a vida após a morte continua e que nós estamos num processo contínuo, fazer de evolução, e que essa etapa reencarnatória é uma pequena etapa, que outras virão, porque a gente vai voltar a esse corpo físico num outro cenário para aprender aquelas lições não compreendidas de uma outra forma. Se a gente não entende isso, a gente não consegue alimentar dentro do nosso coração o desejo de melhoria. Porque aí a gente reduz a nossa vida a 50, 60, 70, 80 anos. E isso é nada para o espírito imortal. Quando a gente reduz a nossa existência apenas à vida física, esse senso de responsabilidade, de desejo de mudança, como Joana coloca aqui, na busca desses valores enobrecidos, isso perde sentido. Agora, quando a gente se entende espírito imortal em processo de evolução, a gente compreende que todo dia é dia de recomeçar. Não importa quantos anos a gente já tenha na vida física, não importa se a gente é um jovem de 14 anos, de 15, de 18, se a gente é um adulto de 30, ou se a gente já está na idade da madureza, ou da velhice física, não importa. Todo dia é dia de recomeçar e de reconstruir. O aprendizado está sempre batendo na nossa porta, esperando da gente a anuência, a concordância com aquilo que é realmente verdadeiro, com aquilo que nos aproxima de Deus. Então, pensando no ser imortal, a cada dia a gente vai sentir vontade de melhorar, porque a gente vai perceber que o tempo não está perdido, que existem tantas coisas que a gente precisa galgar a nível de evolução, que todo passo que a gente dá à frente vai diminuir esse distanciamento nosso de Deus. Então é importante a gente investir nessas nossas buscas, né, de transformação moral. Aí Joana fala, ó, a morte física, em consequência, é um fenômeno biológico, natural, que alcança apenas a forma, apenas o corpo, o invólucro material, que é deixado após o seu uso, né? O espírito se liberta desse corpo físico, prosseguindo a vida numa outra dimensão e vibração de energia, na condição de princípio inteligente, que é o espírito imortal.
Então, Joana está, ao mesmo tempo que ela vai falar do valor da imortalidade da alma, ela coloca a morte aos nossos olhos não como fim. Ela muda esse padrão de pensamento. E é importante a gente pensar nisso, porque nós estamos vivendo um momento em que talvez a gente nunca tenha ouvido a mídia falar tanto da morte, como tem falado agora por conta da Covid. É claro que a história é marcada por outras situações, né, pandêmicas ou de guerras, em que o número de mortes também foram imensos. Mas talvez nessas últimas décadas a gente não tenha ouvido falar dessa forma, e isso tem assustado as pessoas, né? O medo da morte tem causado muita angústia, muitos processos de depressão, síndrome do pânico, tem atingido os corações dos mais aflitos, dos mais inseguros, daqueles cuja fé na vida futura ainda não é robusta. Então, quando a Joana vem e fala pra gente dessa imortalidade, traz essa linguagem tão simples para falar disso, e ela vira e fala assim, a morte física, em consequência, é um fenômeno biológico natural, em que o espírito se liberta da matéria, porque esse mesmo espírito vai habitar um outro corpo, num outro momento da sua trajetória como espírito imortal, assim que ele tiver que voltar novamente à vida física e que um novo corpo for preparado para ele no ventre da mãe que o receberá. Aí Joana fala pra gente assim, a morte não é um fim, a morte é consequência natural de ciclos que vão se findando para o surgimento de outros ciclos que são necessários. A renovação é necessária, tudo na natureza se renova. Então a Joana está colocando isso para nós assim, tira da gente essa sensação de morte. É claro que quando, num processo que nós estamos, num planeta de provas e expiações, em que a gente ainda não tem a noção exata dessas relações e que a gente ainda tem o apego muito fechado a pequenos grupos de pessoas que a gente opta por amar, né? Seja companheiro, companheira, seja família, seja os amigos. Quando a morte vem e nos distancia deles, a tristeza é imensa, porque a gente vai ser privado daquela presença que nos fazia bem, que era muito bom para nós. Por outro lado, é preciso resguardar o nosso coração na consolação de que esses que foram continuam vivos. E o afastamento nosso para eles é temporário, porque o amor verdadeiro sempre aproxima as almas que se amam. Então, é temporário. Quando isso chega para nós, meus irmãos, por mais que seja difícil da gente experimentar um momento desse, da distância daquele que a gente ama, isso nos reconforta o coração, porque a gente vai entender que eles estão aos cuidados de Deus. Né? Mesmo seja lá em qual zona, né? Em qual lugar do mundo espiritual esse espírito tenha sido levado por suas afinidades, por suas vivências, em qualquer lugar, Deus está a olhar por todos nós. Então, estará também a olhar por eles. Isso nos reconforta o coração. Então, Joana está falando isso para a gente aqui, né? Aí ela fala, olha, é necessário que se considere a inevitabilidade da desencarnação. É inevitável a morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós que estamos vivos aqui no corpo físico, vamos nos libertar do corpo que hoje nos serve de morada. Isso é inevitável. Pensando diariamente na sua ocorrência, a fim de que não se seja surpreendido quando acontecer. Então, Joana está querendo dizer para a gente assim, olha, você tem a vida física, o seu cenário de vida, o propósito pelo qual você nasceu, pelo qual você retornou, porque cada qual de nós tem uma história, ela está dizendo isso para a gente, ó, cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem um propósito reencarnatório, então vocês estão aqui hoje
reencarnados no trâmite dessas relações com a vida, consigo, com Deus, com o próximo. E essa vida, ela tem tempo de acabar. Essa etapa desse momento em que pontos, né, da nossa estrutura de ser imortal serão pincelados para reconstrução, para novos aprendizados que a gente precisa fazer daquilo que não foi aprendido, isso tem tempo certo de acabar. Mas você não. Ela tá dizendo isso pra gente, mas você não. Você continua. Acaba o teu corpo, você continua, porque outras vidas virão. Olha que lindo isso. E aí, nesse aspecto, ela tá querendo dizer pra gente, outras vidas virão, as vidas futuras, como consequência das vidas anteriores. Então, ela tá querendo dizer pra gente assim, cuida de cada minuto seu. Cuida de cada ato seu nessa vida. Lembra que ela falou das palavras, dos pensamentos e das ações? Cuida disso, porque são determinantes nessa sua trajetória espiritual de evolução. Muito bacana isso, né? Que ela tá colocando para nós. Ela fala, estais, ou seja, todos estão destinados à plenitude ou reino dos céus, conforme promessa de Jesus. Aí ela fala, não recalcitres, né? Não nos rebelemos, né? Ante os impositivos da lei, não resistamos, né? Que nem sempre respondem como nós gostaríamos aos nossos apelos aflitivos durante o trânsito carnal. Então a gente às vezes não vai ter, isso é na maioria, a gente não vai ter a vida que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas a gente tem a vida que precisa, isso é fato. E a gente precisa buscar entender isso. E quando eu digo que a gente tem a vida que precisa, eu não estou falando assim de que Deus nos determina essas coisas da vida, não. Porque nós estamos dentro da lei de ação e de reação. Então, a vida que a gente tem hoje, ela é a vida que a gente precisa porque ela está inserida nessa lei de Deus. Lei de progresso, lei de ação e de reação e a lei do livre-arbítrio. Ora, na conjunção disso tudo, a gente precisa entender que nós temos liberdade de agir, que a cada um de nós será dado conforme as nossas obras, que foi o que Jesus mesmo disse para nós, né? E que como nós estamos inseridos nessa lei de evolução, a vida que nós temos hoje, ela é a vida que a gente precisa, porque nas nossas escolhas, nós nos colocamos no cenário que a gente está hoje. Como tudo concorre para a evolução espiritual, a espiritualidade superior, os mensageiros de Deus, olham por nós e nos ajudam para que a gente possa enfrentar as dificuldades de hoje com sabedoria e sob o amparo deles. Então, nós não estamos nunca sozinhos. Isso é confiança que a gente precisa ter dentro de nós. Aí ela vem, olha, vamos lá de novo. Olha o que ela fala. Mergulha. Você pensa na palavra mergulhar, meus irmãos. Quando você fala em mergulhar, você está querendo o quê? Se aprofundar, né? Porque o mergulho lembra da gente o quê? De você entrando na água, né? Você está mergulhando, você está indo ao fundo, né? Então o João está falando, mergulha o pensamento e a emoção nas páginas libertadoras do Evangelho de Jesus, a fim de que possas esculpi-las na conduta diária, utilizando-se delas como metodologia iluminativa ante as circunstâncias obscuras do período existencial. Então ela tá dizendo pra gente assim, diante dessa situação toda, desse cenário todo, mergulhe com o coração, que ela tá falando ali, ó, pensamento e emoção, ela tá falando, com as suas ideias e com o seu coração, mergulha nas páginas do Cristo. Ela está falando para a gente assim, se aproxima dos ensinamentos de Jesus.
ouça, abra os ouvidos para ouvir o que Jesus quis ensinar, abra o seu pensamento para compreender as ideias que Jesus deixou, maneje os seus sentimentos em prol de si mesmo, em prol do outro, do bem comum. Então ela está falando, faz isso, porque isso é que vai te fortalecer nas dificuldades do dia a dia dessa existência. Ela está falando isso pra gente agora, né? Nada, olha só, nada te acontece por acaso ou por capricho do destino. Olha, tudo tem uma razão. O teu é o destino reservado aos triunfadores, que somente depende de como te comportares e desejas. Olha que lindo isso. Ela tá falando aqui de novo. As tuas escolhas que determinam, né? O seu viver, o seu avançar, o seu sucesso. Ela está falando isso para nós, mas que o que está reservado para nós é o triunfo sobre nós próprios. Ela fala assim, ó, desde que compreendes a lei de amor a que Jesus se referiu e viveu, mais facilmente enfrentarás os problemas que te surgirão à frente e os transformarás em lições de sabedoria. Mais uma vez o convite da Joana. Na transitoriedade terrena, ela diz, todas as dores logo passarão e deixarão as marcas abençoadas ou afligentes que decorram da maneira como a enfrentares. Ela tá dizendo pra gente assim, olha, ela tá falando aos corações de todos nós aflitos, né? Ela diz assim, meus queridos, não importa o que você tá vivendo, não importa o que você tá passando, não importa aquilo que tá te tirando sono, que tá te tirando sossego, que tá trazendo aos seus olhos lágrimas, que tá te fazendo sofrer, isso vai passar. Isso tem tempo para acabar. Olha o que ela está dizendo para nós aqui. A transitoriedade dessas dores que a gente vive, porque estamos muito presos a esse mundo físico, querendo respostas para o mundo material, quando a gente deveria buscar as nossas estruturas no ser imortal, né? Ela fala, isso vai passar. Então, o que hoje, para a gente, com um olhar ainda descuidado, é a causa da nossa dor, Joana está dizendo assim, é a causa da tua libertação. Se você conseguir abstrair daí, o aprendizado que essa lição de vida, de vivência, está te trazendo. Aí ela é muito clara no seguinte, olha, desgraça real, ela está falando, é o mal que possas fazer. São as atitudes de soberba, o ressentimento que a gente cultiva, as agressões rebeldias, que já não deveriam fazer parte mais da nossa conduta. Da forma como te preparas para qualquer realização futura, também te organiza para que a morte, quando chegar, te encontre rico de valores e de paz, não te causando qualquer tipo de aflição ou choque. Além do túmulo, continuarás conforme te encontras, dando prosseguimento aos compromissos abraçados, que não serão interrompidos, porque a vida estende-se além das vibrações do organismo físico. Poderás continuar amando aqueles que ficarão na retaguarda, ajudá-los-ás no crescimento pessoal, de modo que o amor continuará lenindo a saudade, que de alguma forma é uma expressão de ternura que o afeto coloca no ser. Ela tá colocando pra gente isso, né? Não se desespere, pra gente fazer um bom emprego das nossas existências, meus irmãos, é amanhecer a cada dia e pedir a ajuda de Deus para que a gente não cometa tantos delitos, tantos erros no dia que vai começar.
fazer a análise reflexiva ao final do dia, pensando o que a gente fez e que a gente poderia ter feito de uma forma melhor. Isso vai criando uma estrutura psíquica, o cérebro vai pensando sobre essas coisas. Quando a gente não dá atenção para isso, o nosso cérebro ele não funciona dessa forma. O espírito, por sua vez, ele não se atenta para isso. A gente precisa comungar, né, a forma de pensar com os ideais enobrecedores da alma, da busca dessa latência das virtudes, né, para a gente poder vencer e desabrochar no bem que nós somos capazes de gerar e de produzir. E aí, meus irmãos, a Joana fecha essa lição dizendo assim: não te desesperes ante os seres amados que a morte arrebatou momentaneamente do teu lado. Eles prosseguem vivendo e cantam o hino da imortalidade. Faze silêncio interior para ouvir-lhes as vozes, sentir-lhes as emoções, orares com eles e cresceres também no rumo da espiritualidade. Eles te esperam com imensa alegria, pois que sabem quanto rápido passa o período orgânico na Terra. Ora por eles com gratidão, por tudo quanto te significam, e os envolve em carinho, pois que o amor é a presença de Deus em todo o universo. Olha que fechamento lindo que a irmã Joana coloca para nós, quando ela pede para a gente não se desesperar ante a perda dos entes queridos. Ela é muito carinhosa, muito amorosa, porque, meus irmãos, o que mais a gente tem visto é o desespero, é o desalento das pessoas. Num ano como esse, com tantas mortes pela Covid e outras tantas, né, misturadas em meio a essa situação da pandemia, lidar com a morte tem sido uma coisa muito difícil, porque as pessoas estão perdendo pessoas da família, mas estão perdendo também amigos, estão perdendo vizinhos, né? E esse chamamento dessas almas de retorno à pátria espiritual tem causado nos que ficam muita tristeza. E isso fica como que uma onda mental tomando conta de todos nós. Então, quando a gente estuda uma lição como essa, que a irmã Joana de Ângeles fala para nós, sobre a vida física, sobre essa transitoriedade da vida física, sobre a inevitabilidade da morte, quando ela coloca para nós, nessas últimas palavras, uma mensagem de consolo, pedindo para a gente não se desesperar da separação que é momentânea, Joana está querendo acalmar os nossos corações, porque as relações construídas no verdadeiro amor, elas se mantêm, meus irmãos. O reencontro também é inevitável das almas que se amam. A saudade, elas vêm marcar na nossa história as lembranças de tudo de muito bom que a gente viveu, e por isso a gente tem que ser grato. O sentimento de gratidão a Deus de ter nos permitido estar ao lado desses que a gente ama pelo período que pudemos. De entender que a vida construída no verdadeiro afeto, ela marca nas almas que ficam e naqueles que vão os verdadeiros laços que vão perdurar toda essa transitoriedade. E ela diz aqui para nós
que eles nos esperam com imensa alegria, porque para eles que já estão fora do corpo físico, o tempo contado aqui na Terra ele é muito pequeno. A gente que tem essa contagem de ano, né, dos períodos, mas pensa isso a nível do espírito imortal, isso é nada, né, meus irmãos? Então, é uma situação que a Joana vem trazer para o nosso coração, uma mensagem de esperança, de tirar da gente o peso que a morte às vezes pode nos trazer. Então ela nos convida, sabe, meus irmãos, a compartilhar de um sentimento melhor, de um entendimento melhor desse momento. Ela nos convida a sermos os mensageiros da alegria e da paz para aqueles que ainda não conseguem enxergar na morte o fim de uma etapa, mas o início de uma outra, de um recomeço para outras tantas vidas que virão. Então a gente precisa ser portador dessa mensagem, porque a doutrina espírita ela é libertadora. A doutrina espírita nos acalma, nos alimenta a alma, nos ilumina, nos esclarece. E nós devemos, sempre que virmos alguém em sofrimento, em dor, pela perda de um ente, né, que é o tema da noite, que nós possamos levar para eles essa canção da imortalidade, essa mensagem belíssima que Joana trouxe para nós. E que a gente possa trazê-los em nossas orações, que nós possamos pensar por todos esses que ficaram, por todos aqueles que já se foram. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampara, a todos mesmo, seja lá em qual região as afinidades nos leve após morte, mesmo ali, em todos os cantos, Deus está conosco. Que vocês tenham, meus irmãos, uma semana de muita paz, que a gente possa refletir sobre essa mensagem, trazer serenidade para os nossos corações, conviver com esse momento nosso, humano aí, de vida, de transição planetária, mas confiando em Deus, porque nós não estamos sozinhos, o amparo sempre vem, e tanto nós que estamos ficando, aqueles que estão indo, o quanto Deus quiser, por quanto tempo Deus achar que é melhor, que Deus sabe de todas as coisas e nós, como espíritos, filhos dele, temos que confiar, acreditar e seguir adiante. Muita paz, muita alegria em seus corações e semana que vem nós estaremos aqui para novos estudos. Fiquem com Deus, meus irmãos.